Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisandra Santana de Tricô e Crochê e youtuber, e hoje eu tô aqui no canal da Círculo para ensinar vocês a fazer esse lindo kimono com o nosso fio confete. Esse fio é maravilhoso, muito macio, com rendimento excelente. Para fazer todo esse kimono aqui eu usei só 5 novelos. Aqui eu tô usando a cor 2790, que é o azul marinho, e também a nossa agulha de tricô 6 milímetros, tá? Podem usar agulha circular se vocês preferirem. Aqui eu usei agulha reta e vamos usar também a tesoura e a agulha para costura. Vamos lá? Vamos ver como se faz essa peça tão fácil? Vamos começar o nosso kimono pela parte das costas. Então eu vou usar aqui o fio confete na cor 2790, que é o azul marinho, e a agulha de tricô número 6. Para começar as costas, eu coloquei aqui 84 pontos. Desses 84, 2 pontos são os pontos de borda que eu uso sempre, tá? Então, o primeiro eu vou fazer em meia e o último ponto eu vou passar sem fazer em todas as carreiras, E a gente vai trabalhar uma barra bem grande, vai ser por 20 centímetros que eu vou trabalhar a minha barra. E a minha barra não vai ser uma barra comum como a gente tá acostumado. Eu fiz uma modificação para dar um efeito. E na realidade a parte trabalhada do kimono então será na barra, tá? Então vou fazer aqui a primeira carreira, ó. Ponto de borda que eu faço sempre em meia. E aí a gente vai trabalhar como se fosse uma barra. 2 pontos meia e 2 pontos tricô. E de novo, 2 pontos meias e 2 pontos tricô. E eu vou fazer 2 pontos meias e 2 pontos tricô até o final da minha carreira. Ele é bem parecido com o barra, tá? Normal que a gente tá acostumado, barra 2x2. Mas tem um detalhe que vai dar a diferença, que dá um efeito que eu achei que ficou bem interessante na peça, né? Que a gente também tem que sair da mesmice e dar um detalhe no que é fácil fazer. E até as principiantes do tricô vão conseguir fazer. As que já estão acostumadas a fazer tricô vão fazer. Então, uma peça bem prática. Então, até o final da carreira, 2 meias e 2 tricô. Sempre assim. Se vocês trabalham diferente de mim, que seja outro método, vocês sabem, né, o que é o meio, o que é o tricô, então vocês vão conseguir fazer também. Cada um tem o seu método de trabalho. Então, é só fazer dentro do que já está acostumado a fazer, tá? 2 meia e 2 tricô até o finalzinho da carreira. Eu vou terminar esta carreira aqui, que ela é longa. E aí eu volto e mostro pra vocês aqui como é que tá ficando. Finalzinho da nossa primeira carreira, vou mostrar pra vocês o meu ponto de borda, tá? Eu vou passar o fio pro meu lado e vou só mudar o ponto de agulha. Virei. A minha segunda carreira e todas as pares, tá? Vão acompanhar o ponto. Então, se eu terminei lá com meia, desse lado ele vai estar em tricô. Então, vão ser 2 tricôs, 2 meia, 2 tricôs, 2 meia. Tá? Então, a gente só vai seguir o ponto que já tá ali na agulha, na segunda carreira, que seria o nosso avesso do trabalho. E assim a gente vai fazer com calma, cada um no seu ritmo, tá? Aqui eu fiz num tamanho P, então vocês podem adaptar o tamanho de vocês através da amostra, né? Façam a amostra para ficar certinho, com o ponto de vocês, com a tensão do ponto e com a agulha que vocês forem usar. Tem gente que precisa trocar a agulha porque o ponto é mais solto, porque o ponto é mais apertado. Então, aí vocês vão se adequar à necessidade de vocês. E a gente vai fazendo toda a carreira para que dê tudo bem certinho. Essas duas primeiras carreiras são as mais
que a gente tem que ter mais cuidado, tá? Porque se a gente errar o primeiro desenho ali, lá no meio errar outro, já tem que desmanchar para conseguir arrumar. Então, prestem atenção, que depois aí, quando aprender a diferencinha que vai ter, vai ser barbada. Fazer com o pé nas costas. Tricôzinho, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia. Quem olha assim vai dizer, a Lisandra tá fazendo barra. Então, agora na próxima carreira, eu vou mostrar pra vocês o que vai ser a nossa diferença. Ó, terminei a carreira e de novo, fio pro meu lado, passo ponto sem fazer. Por que eu deixo o fio pro meu lado? Porque se eu não deixar o fio pro meu lado, ele vai começar a fazer umas voltinhas aqui no meu ponto de borda. Eu não quero, eu quero que ele fique bem retinho. Então, eu passo o fio pro meu lado para já estar na posição do ponto meia. Então, aqui, ó, são 2 pontos meia para começar. Eu sei que o fio é um pouco escuro, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu ponto de borda e onde tem meia, eu vou fazer tricô. Então, se na minha primeira carreira foram 2 meias e 2 tricôs, na minha terceira carreira vai ser 2 tricôs e 2 meia, tá? Então, a gente vai só inverter o ponto, como se fosse fazer um ponto arroz. Só que ele não vai ficar um ponto arroz, ele vai dar uma quebrada, parece uma barra diagonal. Então, o segredinho é só esse aqui. Vou fazer aqui para vocês verem como é que é. Então, fiz borda e agora, ó, em cima do meu meia eu vou fazer ponto tricô e onde eu tinha ponto tricô eu vou fazer o ponto meia. E assim de novo. Ponto tricô aqui e ponto meia. Ó, então, serão 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia. De novo. 2 tricôs e 2 meia. E de novo, 2 tricôs e 2 meia. Ele vai ficar como se fossem uns quadradinhos, só que uns quadradinhos pequenos, tá? Não vão ser aqueles quadrados maiores que a gente tá... Algumas pessoas já fazem algumas peças maiores. Aqui é só para dar o detalhe mesmo. E vocês viram na peça como fica legal esse acabamento aqui. Então, eu vou terminar essa carreira aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, terminei a minha terceira carreira, tá? Então, eu fiz 2 carreiras que ficaram igual, uma ficou diferente. Agora, como é o meu avesso, eu vou simplesmente fazer ponto sobre ponto. Onde é meia, meia, onde é tricô, é tricô. Alguma dúvida que sempre surge é o seguinte, como eu sei qual é o lado direito, qual é o lado avesso do meu trabalho? Bom, o modo como eu coloco os pontos na agulha, quando esse fiozinho curto aqui fica à minha direita, é o lado direito do meu trabalho, tá? E quando o fiozinho está à minha esquerda, é o lado avesso do meu trabalho. Então, eu sei que no avesso eu vou simplesmente repetir o que eu já fiz no direito. Claro que é ao contrário, porque é no tricô, né? Então, terminei com tricô, vou começar com meia. Tá? Então, venho e vou simplesmente repetir os pontos que estão na agulha de baixo. Então, seria 2 meia e 2 tricô. 2 meia e 2 tricô. Até o final da minha carreira. Isso aqui é o trabalho que a gente vai repetir por 20 centímetros. No meu trabalho, os 20 centímetros foram 44 carreiras, ou seja, 22 vezes eu fiz esse desenho, tá? Então, para vocês terem uma ideia de quanto eu fiz aqui. Ah, Lisandra, eu prefiro mais curto a barra. Não tem problema, pode fazer. Eu quero fazer todo nesse ponto, também não tem problema, também pode fazer, tá? Então, a gente faz a barra. Eu gosto de uma barra larga, preferi fazer ela por 20 centímetros, porque eu acho que o efeito vai ficar legal.
Aprendam bem esse pontinho aqui, porque a gente vai usar ele na frente e nas mangas também. Então, esse aqui é o pontinho fácil, só prestar atenção no ponto que vocês têm que fazer. Eu sempre digo que o tricô, o fio mesmo já conduz para onde a gente tem que ir, tá? Para que lado é, se é meia, se é tricô, ele já me leva, porque a agulha não vai encaixar tão fácil onde eu tenho que mudar o ponto. Então, fazer a carreira do avesso é simplesmente acompanhar o que já está ali. Aí vão dizer, ah, ela disse que é tudo muito simples. Gente, só tem uma coisa, entendam o que estão fazendo. Entendi? Ok, vou conseguir fazer tranquilamente. É só essa a questão, tá? Sempre entender o que vocês estão fazendo. Não simplesmente copiar sem prestar atenção. Esse é o segredo do tricô. Estamos terminando. E o amor, claro, né? Porque o amor ao tricô é tudo. E aqui eu terminei a minha quarta carreira, tá? Então, é esse trabalho que vocês vão seguir por 20 centímetros. E aí, depois desses 20 centímetros, eu volto aqui pra gente fazer o restante da peça. Então, aqui, pessoal, ó, já cheguei nos meus 20 centímetros da barra e olha que bonito que fica esse efeito aqui diagonal. É uma coisa simples, né, como eu já falei pra vocês, e que dá um efeito bem legal. Bom, agora a gente vai seguir, vou mostrar pra vocês aqui que deu os 20, ó. Tá? E agora a gente vai subir em ponto malha, até atingir 70 centímetros de altura, tá? Então, pro ponto malha, agora é a parte mais fácil ainda, né? Ponto de borda e toda a carreira em meia, tá? Todinha a carreira em meia. Porque vocês sabem, malha, lado direito, ponto meia, lado do avesso, ponto tricô. Então, ele vai ficar uma malha nesses 50 centímetros que faltam para dar toda a altura das costas do meu kimono. Então, eu vou fazer e vocês também. E aí, eu vou voltar pra gente fazer as frentes. Vocês vão ver que essa peça é super simples, ó. Então, aqui, eu até já tinha feito 2 carreirinhas de malha. Então, ponto meia aqui desse lado e o ponto tricô aqui no avesso. Então, agora é a parte que fica um pouquinho mais maçante, porque a gente vai ficar numa repetição por muito tempo, mas é a parte que vocês não precisam nem pensar, né? Sentou ali para assistir uma televisão e vamos tricotando, que tá tranquilo. Dá para assistir aquela série e fazer o nosso tricô bem tranquilo e vai ficar com uma peça bem legal. Então, a gente faz mais 50, certo? Chegamos aqui, então, na altura dos 70 centímetros, tá? Então, uns 20 centímetros da barra diagonal e 50 centímetros em ponto malha. Agora, eu faço o ponto de borda, o seguinte ponto e derrubo por cima. Faço o ponto que tá na minha agulha esquerda e derrubo de trás por cima. Como se fosse aquele mate simples, tá? Pra ele ficar com um acabamento mais soltinho e mais bonito também. Ele não fica repuxado. Então, fica mais fácil na hora da costura dos ombros, da união. E ele fica mais elástico. Então, a gente faz toda a carreirinha assim pra arrematar. Vou mostrar pra vocês aqui como tá ficando. Aqui, ó, então ele vai ficando assim, tá? Tô arrematando pelo lado direito, se vocês quiserem arrematar pelo lado do avesso também não tem nenhum problema. Então, eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Todos os nossos pontos arrematados, né? Agora a gente corta o fio aqui num tamanho que já posso usar pra costura do ombro depois. E agora vamos para as partes da frente. Agora, então, vamos fazer as partes da frente do nosso kimono. Bom, para fazer as partes da frente, eu coloquei 2 vezes de 46 pontos, certo? Para cada lado. 46, contando já 2 de borda. Por que 46 pontos é mais do que o dobro das costas? Porque na frente a gente tem que cuidar sempre que temos
busto, né? Às vezes a barriga é um pouquinho mais saliente, então a gente precisa que os pontos da frente sejam um pouquinho mais no caso de uma peça aberta, tá? Como aqui o kimono. E para fazer esse kimono aqui, a parte da frente, a barra dele vai ser igualzinha a das costas, ou seja, 20 centímetros do mesmo ponto que a gente fez na frente, nas costas, aliás, que é aqui o nosso ponto de borda. E aí, 2 meias, 2 tricôs, né? Do mesmo jeitinho, a mesma altura, tá? Tudo igualzinho que eu fiz nas costas, a gente vai fazer aqui na frente. Um detalhe, nem todo mundo gosta de fazer as duas partes junto, tá? Eu indico que façam, pelo menos quando chega lá na altura da cava e do decote, vai ficar mais fácil de trabalhar, porque a gente sabe onde fez a diminuição ao mesmo tempo. Quando a gente faz separado, tem que estar contando, então ele dificulta bastante essa parte de acabamento. Então eu indico que sempre vá fazendo juntos, mas é uma opção de vocês, claro. Quem tiver acostumado a fazer separado, sem problema nenhum. Então a gente vai fazer a mesma forma das costas até alcançar os 20 centímetros. E aí eu mostro para vocês como se faz. Cheguei aqui nos meus 20 centímetros de barra, exatamente como eu fiz nas costas, e coloquei um marcador. Por que eu coloquei um marcador? Porque os 8 pontos da parte interna dos dois lados, tanto o direito quanto o esquerdo, vão ser continuados, tá? O mesmo trabalho que eu fiz aqui na barra. Por quê? Porque eu já vou estar com o acabamento da frente pronto. Eu não preciso levantar pontos depois e fazer novamente. Não, já tô fazendo junto. Então eu vou trabalhar os primeiros pontos aqui, que são 38, 37 na realidade, né? Por causa do ponto de borda, em malha. E aqui os últimos 8 em continuar com a barrinha diagonal, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui. E a gente vai fazer assim até atingir 56 centímetros, que é quando eu vou começar a fazer o decote. Então eu vou vir em ponto meia, porque eu estou do lado direito, até o meu marcador. Tá? Então, malha normal, como a gente fez ali nas costas. A Lisandra não tem o marcador. Se você não consegue comprar, não é fácil, pode pegar qualquer fiozinho de linha de outra cor, um aramezinho, uma joaninha, o que vocês tiverem em casa para colocar ali e marcar a diferença dos pontos. Só pra gente não se perder, né? Onde é que tem que fazer aquele pontinho diferente. Senão, acaba se perdendo. E daí tem que refazer. Mas os marcadores são fáceis de encontrar. Estamos chegando lá. Para quem nunca trabalhou com marcador, ele fica na agulha, tá? Ó, ele fica ali na agulha. Vou passar por outra agulha, então eu só mudo ele de lugar. E aqui eu vou cuidar, ó. Eu tava em meia, agora eu tenho que fazer em tricô, porque eu vou continuar trabalhando da mesma forma que eu tava fazendo na barra lá embaixo. Tá? Ó, onde era meia, agora é tricô, e onde era tricô, agora vai ser meia. Notem que nessa parte aqui, que seria o meu lado esquerdo, eu fiz os últimos pontos dessa forma. Agora aqui, onde vai ser o meu lado direito, vai ser os primeiros pontos. Então, eu vou fazer a minha ponta de borda e 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs novamente, 2 meias, passo o meu marcador e sigo a minha carreira até o final em ponto meia. E no avesso eu vou voltar em tricô e vou seguir. Na realidade, aqui no avesso a gente vai sempre seguir o ponto que vai estar na agulha, porque vai estar em tricô já a parte da malha, e ali da barrinha a gente vai só seguir o ponto. E não esqueçam, até atingir 56 centímetros aqui no meu caso, tá? No meu tamanho que eu tô fazendo, 56 centímetros.
com o trabalho. A única diferença aqui é que a gente tá trabalhando em duas partes, tá? Não é que nem as costas, que é uma parte só. E já com o acabamento. Eu prefiro trabalhar dessa forma do que depois ter que levantar pontos para fazer o acabamento, assim já fica prontinho. Terminei aqui, vou virar e vamos ao avesso. Que é só seguir o ponto, ó. Então, ponto de borda, que eu faço em meia, e toda a minha carreira em tricô. Até o finalzinho. Vocês não esqueçam do que eu falei também da questão de pontos. Se alguém tiver o busto um pouco maior, mas for pequena, pode aumentar um pouco mais também os pontos da frente aqui, não tem problema nenhum. Aí vai tirar a medida pelo busto. Pra ficar bem legal. Aqui. Terminar esse pedacinho aqui com vocês. E aí a gente vai, cada um fazer o seu até os 56 centímetros. Aí eu vou voltar com vocês pra gente ver como faz o decote. Ó, não esqueça então aqui, ó. Tô indo no avesso, vou só seguir o meu ponto, tá? Inclusive o da barrinha. Aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando esse, ó. Aqui já estamos com a malha e aqui já continuamos com a nossa barrinha diagonal, que depois com o tempo vocês veem bem certinho como fica, certo? Então eu trabalho aqui, vocês aí, daqui a pouco a gente volta a se falar. Chegamos então na altura para fazer o decote, né? Os 56 centímetros no total. Então, eu vou fazer agora uma diminuição 8 vezes, mas essa diminuição vai ser feita a cada 4 carreiras. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O lado esquerdo eu vou diminuir no avesso e o lado direito eu vou diminuir do lado direito. Então, para ficar mais fácil para vocês. Aqui eu já comecei uma carreirinha, né, normal, como a gente faz sempre. E aí a gente vai fazer a diminuição. Se vocês optarem, não é o meu hábito, mas vocês podem fazer as duas diminuições pelo lado direito. Eu prefiro fazer lado direito e lado avesso, até para não me perder onde eu fiz. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Então, é uma questão de hábito e escolha de cada uma de vocês, porque não vai alterar em nada o trabalho. Eu só fiz ele a cada 4 carreiras, que é para que ele fique mais espaçado e diminua mais lentamente esse decote. Eu não quero um decote tão diminuído assim rapidinho, tá? Então, aqui tá na hora de mudar o meu ponto da borda. Vocês viram que legal essa coisa aqui de fazer já o acabamento junto? Depois já tá pronto, a gente não precisa levantar os pontos ali para fazer esse acabamento. Ó, a não ser que eu queira o acabamento no outro sentido, mas aqui eu queria começar. Então, agora eu vou fazer o meu lado esquerdo. Começo fazendo a minha borda normal, como eu faria, tá? Como eu fiz durante todo o processo aqui. Então, são 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. Passo meu marcador e vou tirar um mate simples. Então, tiro um ponto sem fazer, trabalho próximo e derrubo por cima. Fiz um mate simples, vou até o final da minha carreira em ponto meia. Então, já deu uma diminuição no lado esquerdo. Aliás, no lado direito. Lado direito. Que aqui a gente trabalha, ele fica ao contrário na agulha. Então, eu termino aqui. E vou voltar o meu lado direito normalmente, tá? Vou fazer aqui e já volto e mostro pra vocês o outro lado. Fiz o avesso do meu lado direito. Agora eu vou fazer o meu lado esquerdo com a diminuição. Então, da mesma forma, faço borda, aqueles meus 8 pontinhos iniciais, né? Que a gente faz sempre. Passo meu marcador e 2 juntos em tricô e vou seguir a carreira.
tá? Então, fiz diminuição do lado direito, voltei e fiz a diminuição do lado esquerdo. Próximas duas carreiras eu não vou fazer diminuição, por isso que a gente fala a cada 4 carreiras. Ou seja, em uma eu fiz a diminuição, na próxima eu não vou fazer a diminuição. E aí depois na terceira carreira eu faço a diminuição, isso pelo lado direito, tá? Avesso a mesma coisa. Então aqui eu já terminando, né? Ó, terminei, então aqui eu já tenho uma diminuição em cada lado. Eu vou contar aqui pra gente ter certeza, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45. A gente começou com 46. Tirando 8, nós vamos ter que ficar com 38 pontos na agulha, tá? Então, agora eu vou e volto normalmente. Na próxima, eu mostro pra vocês de novo. Aqui já dá pra ver, ó, então, a nossa primeira diminuição. Como eu falei pra vocês, diminuímos de um lado, depois diminuímos do outro e 2 carreiras sem diminuição. Agora, diminuição novamente. Então, esse lado aqui, que é o lado esquerdo, eu vou fazer toda a carreira, né? Seria o nosso lado esquerdo, tá? Porque quando a gente coloca na agulha, ele fica ao contrário do que a gente veste, então a gente tem que cuidar, tomar esse cuidado até para não fazer, né, cava no lugar do degote e vice-versa. Aqui tá um pouquinho mais rápido, mas vocês já estão me acompanhando aqui, sabem que é tudo ponto malha, e aqui o nosso intuito é ver o decote, né? Finalzinho, hora de mudar novamente nossos pontos aqui do meio, né? Do meio não, da nossa borda já, nosso acabamento. E agora eu vou diminuir o lado direito. Então, eu vou fazer a borda, ponto de borda e os nossos 8 pontos aqui da borda de acabamento. Começando com 2 meias, 2 tricôs, 2 meias e 2 tricôs. Vou tirar o meu marcador e vou fazer o meu mate simples. Então, tiro um ponto sem fazer, trabalho o próximo em meia e derrubo por cima o que eu já trabalhei. Então, eu vou ficar com um ponto apenas. E vou terminar a minha carreira e voltar. E aí, lá no avesso, a gente vai fazer a outra diminuição. Então, cada vez que eu faço isso, eu vou contar uma diminuição em cada lado. E aqui nessa peça, nós vamos fazer 8 diminuições, intercaladas com aquelas 2 carreiras que não tem diminuição, né? Por isso que a gente fala a cada 4 carreiras. E eu vou trabalhar até atingir os mesmos 70 centímetros que eu fiz nas costas. A minha frente e as minhas costas têm a mesma altura. E arrematar os pontos normalmente como a gente faz nas costas também. Então, aqui o nosso avesso. Então, o lado direito eu já diminuí, vou só trabalhar a carreira normalmente até o final. E agora eu já vou estar com 44 pontos deste lado, porque eu já fiz 2 diminuições. Então, tem muita gente que não acha, né, acha que matemática não tem importância na nossa vida. Gente, para tricotar e crochetar, a gente precisa da matemática também. Então, é bem importante esses cálculos para a peça ficar bem certinha, né, parelhinha, sem ficar torta. Aqui os nossos 8 pontos do acabamento. Os últimos. Passar o nosso ponto de borda. Olha só, o ponto de borda dá um efeito também bem... Eu sou fã do ponto de borda, acho que ele deixa um efeito bem legal. E na hora da costura vocês vão ver que ele facilita bastante a nossa vida. Agora, vamos arrematar o ponto. Arrematar não, diminuir o ponto do lado esquerdo. Então, eu vou fazer meus 8 pontos aqui seguindo o ponto.
conforme eles se apresentam na agulha. Vou passar o marcador e vou tirar os 2 primeiros juntos em tricô e vou seguir. Próximas 2 carreiras sem diminuição. E assim eu vou, então, até ficar com 38 pontos na agulha e depois atingir os nossos 70 centímetros e arrematar os pontos. Eu vou fazer aqui e vocês fazem aí e depois a gente volta a se encontrar por aqui. Terminei aqui com os 38 pontos, né? Fiz as 8 diminuições e já arrematei as 2 partes da frente, tá? Então agora elas vão ficar junto com as costas, aguardando a gente fazer as mangas. Para fazer as mangas eu coloquei 2 vezes 38 pontos, 2 de borda e 36 para manga. E vamos começar fazendo 4 carreiras de barra 1 por 1, tá? Então, pontinho de borda e aí um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, tricô, meia, tricô e vou assim até o final da minha carreira. Terminei um punho, agora vamos para o outro punho. Da mesma forma, tá? Ponto de borda, aí um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Aqui é barra, tá, gente? Então é ponto sobre ponto depois nas próximas carreiras. Meia sobre meia e tricô sobre tricô. São as nossas 4 carreirinhas para depois a gente fazer os aumentos, que eles são feitos todos numa mesma carreira. Então, aqui é o básico, barrinha 1 por 1, certo? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente ver como tá. Então, aqui já fiz as 4 carreiras do barra, ó, meia sobre meia, tricô sobre tricô, e agora a gente vai fazer os aumentos. Então, eu vou dobrar a minha quantidade de pontos, menos o ponto de borda, né? O ponto de borda normal. E o ponto meia vai ser feito 2 pontos meias, então, um aumento e o ponto meia. E no ponto tricô, ó, pega esta argolinha aqui, coloca na agulha e trabalha em tricô, o aumento e o ponto tricô, aí meia. Ponto meia, o aumento, né? E o ponto, daí o tricô. Pega a argolinha, coloca ali e faz um tricô, o tricô. Tá? Então, toda a minha carreira, os 2 punhos, será feita dessa forma. E depois vai seguir reto. Sempre usando o mesmo ponto que a gente usou nas barras da frente e das costas, que é a barrinha diagonal, né? Que vai mudando de lugar os pontinhos ali, sempre pelo lado direito. E aí vai ficar prontinha a manga. Vamos arrematar com essa mesma quantidade de pontos que a gente tá aqui. Ela vai seguir reta até lá em cima. Tá? Então, sigam fazendo esses aumentos nessa primeira carreira e eu já volto com vocês. Então, aqui, terminei de fazer os aumentos nos 2 punhos. Estamos já com os 74 pontos. E na minha carreira do avesso, eu vou simplesmente seguir os pontos, ou seja, onde é meia, vou fazer o meia, e onde é tricô, vou fazer tricô. Aqui no meu caso, vai ser 2 meias primeiro, e 2 tricôs, e 2 meias, e 2 tricôs. E assim a gente vai fazer toda esta carreira do avesso nos 2 punhos. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. Terminei a carreira do avesso e agora, assim como a gente fez nas barras das frentes e das costas, eu vou inverter meu ponto, ou seja, onde eu estou trabalhando em meia, eu vou trabalhar em tricô. E onde eu estou trabalhando em tricô, eu vou trabalhar em meia. Então, o ponto aqui é o mesmo ponto da nossa barra lá, toda a nossa manga. E a gente vai trabalhar esta mesma quantidade de pontos, tá? Não tem mais aumento, até atingir 38 centímetros de altura. Aqui do início até o final serão 38. Terminou os 38 centímetros, é só arrematar os pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui e vocês façam aí.
Se não quiserem fazer a barra aqui diagonal na manga, vocês podem trabalhar em malha também, não tem problema nenhum, tá? Se optarem por isso, sem problema nenhum. E eu vou trabalhar aqui até os 38 centímetros e a gente se encontra daqui a pouco mais. Aqui então, uma das nossas mangas prontas, tá? Com 38 centímetros aqui de altura. E a quantidade de pontos iniciais, porque a gente não alterou depois daquele aumento. Então, ficaram 72 mais 2 de borda, 74 pontos, com 38 centímetros de altura. E agora a gente vai montar o nosso kimono. Aqui, então, ó, um dos lados já está costurado, tá? Como é que a gente faz? Primeiro, a gente vai costurar os ombros. Por quê? Porque eu tenho que pregar a minha manga logo em seguida. Como eu não tenho cava, eu preciso centralizar essa manga depois de estar pronto o ombro. E aí, então, a gente costura a lateral da manga e a lateral do corpo. Eu vou fazer aqui para vocês verem como é que funciona. Para costurar, então, os nossos ombros, a gente vai colocar os lados direito para fora. Então, avesso com avesso, porque eu costuro sempre pelo lado direito do meu trabalho. Aqui eu já tinha deixado um fio mais comprido quando eu terminei as costas, então eu tô usando ele mesmo. Coloquei na agulha de costurar. E aí aqui a gente vai fazer ponto por ponto, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, com a minha agulha e vou vir no primeiro ponto da frente. Vou puxar o meu fiozinho. E agora a gente vai pegar um pontinho das costas. Puxo todo o meu fio e venho aqui e pego um pontinho da frente, tá? Então, é ponto e por ponto. Um pontinho, pego o vezinho todo, ó, as duas argolinhas do ponto, tá? E vem e puxa. Puxei todo o meu fio. Aí, eu venho na parte da frente, vejo qual é o pontinho que eu não peguei. E vou pegar ele, ó. Tem que pegar as duas perninhas, então vocês olhem bem, ó, aqui as duas próximas. E eu venho aqui e pego. Das costas. Pego o pontinho todo. Então, a costura, ela é feita do lado direito do trabalho, tá? Agora, o pontinho da frente. E assim eu vou pontinho por pontinho até terminar a costura dessas duas partes. A costura é uma coisa muito importante, tá? Vocês não podem puxar muito o fio e nem deixar o fio muito solto, porque o acabamento é o que dá, né? Que é uma coisa muito importante, que dá a finalização da peça, né? Então, que de nada adianta a gente fazer um tricô bem bonito e mal acabado, mal costurado. Então, tem que fazer a coisa toda bem feitinha. Venho aqui de novo, ó. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando, ó. Ponto com ponto, ó. Então, nem dá pra ver que não foi feito emenda aqui, ó. Acha-se até que foi feito inteiro, porque como a cor é escura também ajuda nisso, tá? Então, pontinho com pontinho, pra que fique um acabamento bem bonito. Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês como é que tá ficando. Então, aqui terminei a costura e agora a gente vai no avesso dar um nozinho. Eu pego e eu dou um nozinho um pouquinho mais adiante, tá? Eu não dou um nozinho bem na beiradinha, porque eu acho que fica melhor o acabamento assim. Então, eu venho andando aqui entre os pontinhos por um pedaço. E aí, aqui assim, eu vou sair no meio. E pego um dos meus pontos e dou um nozinho. Tá? Então, vocês podem dar um ou dois nozinhos, como preferir. E aí, termina de arrematar, passando por dentro de mais um pedacinho. Tá? E daí a gente vai cortar ele bem justinho. Aqui tem mais um fiozinho para esconder.
E aqui, ó, pra vocês verem, eu não deixo um espaço muito grande aqui na parte atrás do pescoço. Por quê? Porque ele acaba caindo e a gente tem que passar o tempo todo ajeitando no corpo. Então, quanto menor o espaço aqui atrás, encostado do pescoço, na nuca, melhor fica na hora de vestir, tá? Agora vamos costurar a manga. Cortei o fiozinho, fiz os nós e passei aqui por dentro da costura onde eu uni os ombros, tá? Exatamente aqui é o meio da minha manga. Quando a gente prega uma manga, a gente não começa embaixo e termina embaixo, não. A gente faz sempre do ombro para baixo e do ombro para baixo, tá? Então, eu vou dobrar a minha manga para saber onde é que é exatamente o meio dela. Ó, tem que juntar ali bem certinho as pontinhas, tá? Porque eu preciso exatamente do meio. E venho. Então, aqui é o meio, bem onde tá esse fiozinho rosa. E vou, no meio, entrar com a minha agulha de costura. Pegar aqui. Exatamente aqui é o meio, tá? E aí, a gente vai costurar aqui da direita para a esquerda. Então, no corpo, eu vou pegar o ponto de borda todo. Corpo de borda todo no corpo. E na manga, eu passo por 2 pontinhos, tá? 2 pontinhos de lá para um ponto de borda aqui do corpo. Foi na manga. Vou descer pro corpo. Corpo. Um ponto de borda. Manga, volto lá onde eu saí, 2 pontinhos. Tá? Lisandra, por que 2 pontinhos? Porque o ponto de borda equivale a 2 carreiras. Se a gente pegar um ponto de borda para um pontinho lá, não vai dar certo o tamanho da nossa manga. Essa questão de não ter cava é muito importante na hora que a gente coloca a manga, para ela não ficar apertada e também não ficar solta demais. Senão ela não vai ficar bonito quando a gente veste, tá? Cuidem aqui, ó, o ponto de borda eu tenho que pegar as 2 alcinhas, passar por baixo do pontinho e as 2 alcinhas também. E aqui eu venho. Vou lá, 2 pontinhos de novo. Tá? E eu vou fazer todo este lado aqui e arrematar o meu fio. Para depois fazer o outro lado. Vocês podem até usar 2 pontos meia, 2 pontos tricô, conforme tá o desenho. Seguir por ele para não se perder, ó. Agora são os 2 pontos daqui. Tá? Usem bastante a atenção de vocês aqui nessa hora, para não dar erro. Eu vou terminar aqui esse ladinho e já mostro para vocês como é que vai ficar. Então, aqui, terminei da direita para a esquerda. Agora, a gente vai virar toda a peça para costurar. Porque eu costuro o direito com direito, então pra mim fica bem mais fácil fazer dessa forma, tá? Agora eu vou de novo da direita pra esquerda, mas em sentido à frente da peça. Então, eu dei os nozinhos, o nozinho aqui no fio, venho de novo, coloco aqui na costura, mesmo lugar que eu tinha posto antes, saio aqui no meu primeiro pontinho de borda. E vou fazer a mesma coisa para esse lado aqui, tá? Então, agora eu venho aqui, 2 pontos daqui e um ponto de borda. Exatamente como eu fiz daquele lado. 2 pontinhos. E o pontinho de borda. Então, eu vou fazer aqui e já mostro para vocês como fica a nossa manga colocada. A nossa manga devidamente costurada, tá? Vocês dobrem de preferência, vou mexer aqui para vocês verem, ó, dobrem, para ver se ela ficou exatamente do mesmo tamanho os 2 lados, tá? Porque às vezes a gente aperta um pouco mais um lado do que o outro e não pode, ela tem que estar exatamente, ó, o mesmo tamanho, para ficar exatamente divididinha, certo? Agora a gente vai fechar a manga. Para a união da lateral das mangas, o fiozinho passei no primeiro ponto. E também vai ser ponto com ponto, tá? Só que aqui eu tenho ponto de borda dos 2 lados. Então, eu venho aqui e passo no meu ponto de borda. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Passo no ponto de borda. Aqui esse fio tá curto, ele não vai até o final. Mas eu prefiro usar
um pedaço do fio, pelo menos, que já estava quando eu montei na montagem, né? E depois colocar outro. Ó, aqui terminei nele, eu volto no mesmo que eu terminei, tá? Onde eu saí, eu volto de novo, ó. Mesma coisa aqui. Pra ele ficar bem fechadinho. Saí nesse, vou voltar nele de novo. E assim eu vou fazer até chegar lá embaixo da cava. Aí a nossa manga já vai estar fechada. Uma dica bem importante para vocês. Muitas poderiam me perguntar, Lisandra, eu posso vir do punho e seguir a minha costura até lá embaixo da peça? Não. Por quê? Porque a costura, a gente deixa as imperfeições que a gente diz, a gente esconde, entre aspas, embaixo do braço, porque ninguém vai olhar embaixo do meu braço, né? Agora, se eu começar lá no meu punho, ou começar lá embaixo e subir, fizer toda a minha costura, pode acontecer algum erro e ficar feio. Então, a gente vem do punho para baixo do braço e do corpo lá de baixo, ou da cintura, do quadril, de onde tiver, até a altura da cava, tá? Então, toda a minha costura termina na cava. A mesma coisa da manga que eu mostrei pra vocês, né? É do ombro pra baixo e depois do ombro pra baixo. Não circularmente, porque vai ficar feia a costura. Então, terminei a minha manga e agora eu vou pro meu corpo. Então, de novo, direita com direito, que a gente vai continuar a costura pelo direito. Esse aqui ficou um pedacinho curto, mas dá pra começar a minha costura. E a gente vai fazer exatamente como fez a manga, tá? Então, eu venho, entro ali no meu primeiro pontinho. Também tenho ponto de borda dos dois lados e venho ponto de borda de um lado, ponto de borda do outro lado, tá? Sempre a mesma coisa. E vou fazer desta forma até embaixo do braço, certo? Vou fazer aqui e já mostro pra vocês como é que ele fica prontinho. Então, pronto o nosso kimono dessa aula. Espero que vocês consigam fazer. Não esqueçam depois de me mandar a foto, né? De me marcar círculo pra gente ver que vocês conseguiram também fazer. E vai ficar muito bonito. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado bastante. Aproveitem, façam esse kimono, que ainda pegamos uns dias de frio esse ano, né? E para quem vai passear também, aproveita para desfilar essa linda peça. É uma peça que vocês viram muito fácil de fazer e que fica muito bonita. Não esqueçam de deixar seu like, né? E se fizerem, mandem foto, marquem lá pra gente poder ver a arte de vocês também. Por hoje é só, muito obrigada, tchau!